Bom, agora a gente volta, né? Tá previsto para amanhã o início das novas tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio importados. Taxação que afeta bastante o Brasil. O nosso país é o segundo maior fornecedor de aço para a indústria americana. A gente vai conversar agora sobre os reflexos para o setor com a Marcela Cauati, que é economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Bom dia para você, Marcela. Bom dia para você e bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Marcela, a gente sabe que o Brasil ainda está de fora, né, desse tarifaço, mas todos esses anúncios aí, eles podem causar aí um grande impacto para o Brasil. É isso mesmo, essas tarifas impostas pelo Donald Trump mexem muito na questão do equilíbrio internacional. A gente sabe que as tarifas não têm como meta, como objetivo, somente o aço e o alumínio. O Trump já falou também de taxar outros produtos em que o Brasil tem ali um protagonismo, como, por exemplo, commodities alimentícias. Isso pode fazer com que a nossa indústria perca força no comércio internacional. A gente sabe, né, você falou aí que o Brasil é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos nessas commodities, e se o Trump fizer essas tarifas, os produtos chegam com preços maiores nos Estados Unidos, e isso faz com que os compradores, né, eventuais compradores de produtos brasileiros, mudem as suas compras para produtos americanos, que nesse contexto e em comparação ficariam mais baratos. A questão específica do setor de aço e alumínio, ela é uma reedição, do primeiro mandato do Trump. Ele já tinha focado nesses setores da outra vez, e a saída que o Brasil encontrou em negociações outra vez foi o estabelecimento de cotas. Essa é uma aposta, inclusive, que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem feito de maneira bastante enfática toda vez que ele se manifesta sobre o tema. Quer dizer, vai ter a tarifa, mas tem um pedaço aí que eu vou descontar, tirar para fora um volume possível de exportações do Brasil para entrar nessa cota liberada da tarifa. Você vê que esse mecanismo tem chance, neste momento, de ser negociado e, com isso, diminuir o impacto neste momento em relação a esses dois setores em particular? É bastante provável. Quando a gente olha o histórico, a gente consegue tentar entender o que vai acontecer no futuro. Lá no primeiro mandato do Donald Trump, não só houve negociações em relação à tarifa de aço e alumínio, como também houve negociações em relação a países específicos, como a China, por exemplo. Naquela época, o objetivo do Trump de proteger a indústria doméstica acabou colocando um peso muito grande também sobre as importações chinesas, mas também nesse caso houve negociação e os países chegaram ali no meio do caminho, né? Chegaram numa composição que fizesse com que os efeitos dessas tarifas não fossem tão extremos para um lado e nem para o outro. Tem outro motivo, além do histórico, que nos leva a crer que é grande a possibilidade de negociações, que é o fato de que os efeitos sobre a economia americana dessas tarifas também pode ser muito danoso. A gente falou agora, né, de inflação, as empresas americanas que compram aço e alumínio e que vão ter que pagar essa tarifa vão receber produtos mais caros, isso acaba fazendo com que o preço final fique maior também, mas também pode haver queda de atividade econômica. A gente já vê alguns dados que a gente chama de sondagens, que são pesquisas, por exemplo, com gerentes de compras da indústria, e eles falam que tem adiado projetos, que tem ali segurado alguns investimentos com medo de qual vai ser o custo dos produtos a partir de agora. E vale lembrar que aço e alumínio entram em todas as etapas da cadeia de produção, entram nas máquinas, entram nos veículos que fazem os transportes, enfim, tem um efeito muito diluído sobre a economia. Isso pode fazer com que a própria economia americana tenha uma atividade um pouco menor por conta desses projetos que têm sido adiados. E isso também pode levar o presidente americano a sentar à mesa e conversar com os outros países na tentativa de fazer alguma negociação. A gente imagina que o equilíbrio, a partir de agora, é um equilíbrio em que o mundo vai ser mais protecionista, a gente vai ter que lidar com mais tarifas, sim, mas talvez não nesse patamar que foi anunciado pelo Donald Trump agora nesse primeiro mês e meio.
Pegando esse finalzinho do que você estava falando, que é bem interessante, pensar assim, que mundo vamos pensar? Que equilíbrio é esse que vai vir, né? Porque eu estava até comentando mais cedo, de alguma maneira, no primeiro mandato do Trump, ele fez os anúncios, né? Ele tem sempre tem que descontar o tamanho do discurso e a prática, né? Mas ele não chegou a promover de maneira mais intensa esse mundo mais protecionista e fechado. Agora tem uma fala mais forte sobre a proteção da indústria americana, quase a qualquer custo, né? Inclusive aceitando, que foi isso que mexeu nos mercados ontem, aceitando que eventualmente no curto prazo signifique mais inflação e recessão. Pensando um pouquinho nesse cenário, nesse novo equilíbrio, que é um equilíbrio com mais protecionismo, ele também é um equilíbrio de baixo crescimento e inflação? Sim, lá no passado, o Trump ele ameaçou colocar tarifas, ele chegou a ensaiar algumas coisas, né? Houve uma pequena guerra comercial, mas isso foi resolvido com negociações. Dessa vez, o Trump assume o seu segundo mandato com um mundo muito diferente do que era no passado. Por exemplo, lá quando ele assumiu da primeira vez, o mundo vivia um momento de paz, né? Existia menos fragmentação geopolítica em comparação ao que a gente vê agora. Então, ele assume agora não é surpresa, né? As promessas que ele colocou em pauta, não é surpresa que ele coloque isso em prática. O que é surpresa é a rapidez com que tudo isso está sendo colocado na mesa. E o equilíbrio, é importante a gente dizer primeiro que toda vez que a gente tem uma ruptura de equilíbrio, né, como que a gente está vendo agora, que são essas novas medidas, a gente tem ali como se fosse placas se movendo até que um novo equilíbrio seja alcançado. A gente está bem nesse momento das placas se movendo, né? As empresas estão tentando se adequar às novas tarifas, os países estão entrando em negociação e geralmente o equilíbrio final é algo ali no meio do caminho. A gente vai ter que esperar pelo menos esse primeiro semestre do ano para entender exatamente como vai ficar. Mas se alguma tarifa for colocada, se alguma restrição for colocada, se alguma retaliação vier por parte dos países atingidos, certamente o equilíbrio é de um mundo mais inflacionário, e aí também vale lembrar que o Trump assume os Estados Unidos com inflação acima da meta, e também um equilíbrio de crescimento menor para o mundo como um todo. Vamos colocar aí o exemplo da China. A China tem forte dependência das exportações do seu crescimento. Se houver restrição dos produtos chineses entrando nos Estados Unidos, a China vende menos para os Estados Unidos e aí tem atividade econômica um pouco menor. E vale lembrar que se a China cresce menos, o Brasil que exporta para a China também cresce menos. Isso tem efeitos indiretos no mundo todo. Então é um equilíbrio sim um pouco pior, mas a gente não imagina que seja que as tarifas vão ser colocadas em prática da forma como foram anunciadas. Vale lembrar, só resgatando a promessa lá de campanha do Trump, na época ele falava de taxar as exportações chinesas em 60%. O que ele fez agora foi colocar 10% a mais e depois anunciou mais 10% recentemente. Então, é um equilíbrio ali no meio do caminho, né? Mas, de fato, essas incertezas de um primeiro anúncio é o que a gente está vivendo nesse momento. Ô Marcela, tem uma pergunta para você. Você acha que até quando que o Brasil dura aí nessa fila? Qual que é o risco para o Brasil ser o próximo país a ser taxado? Bom, o Brasil está ali na fila, né, muito próximo da nossa vez está chegando, né? O Trump já falou, primeiro, em tarifas recíprocas, que quer dizer que a cobrança das tarifas de produtos importados para os Estados Unidos vai ser a mesma que o país cobra de produtos americanos que entram aqui. O Brasil cobra tarifas de produtos americanos acima de 10%, e os americanos cobram, na média, de produtos brasileiros entre 2% e 3%. Então, se houver, de fato, reciprocidade de tarifas, o Trump vai cobrar, né, os americanos vão cobrar mais de 10% sobre os produtos brasileiros que entram por lá. Além disso, tem a questão de produtos específicos, né, como aço, alumínio, que ele já efetivou, né, já efetivou não na data, mas sim no anúncio, e ele já falou também sobre commodities alimentícias, também a gente está ali no meio. E muitas vezes, quando o Trump fala dos BRICS, a gente acaba entrando também ali, porque, né, o Brasil é um país exportador importante e faz parte desse grupo dos BRICS. Então, é bem possível que o Brasil seja, assim, afetado, mas, de novo, a expectativa
expectativa é de que, mesmo que ele anuncie alguma tarifa, a gente tenha algum tipo de negociação na mesa. O próprio vice-presidente já sentou com o secretário de Comércio americano, então essa ponte já foi construída. Isso é bastante importante, porque a solução diplomática pode ser uma saída ali para que o equilíbrio marginalmente pior não seja um equilíbrio tão danoso para a economia mundial. E eu ainda aproveitando para te perguntar sobre mais uma questão que o Trump falou ontem, porque, enfim, em economias, certamente a gente sempre tem uma certa tensão entre segurança e insegurança, de modo que é muito mais fácil tomar decisão em alocação de médio prazo, de investimento, quando eu tenho um ambiente mais estável. Mas nunca existe plena estabilidade na economia. A questão é que o Trump criou um cenário adicionalmente incerto, que é como você está dizendo, não deve ser naquele patamar, talvez seja de outra forma. E aí, as primeiras reações vêm normalmente do próprio mercado financeiro, das ações nas bolsas. E ontem ele usou o espaço para dizer, as bolsas não são um bom termômetro, porque elas são muito de curto prazo e eu estou fazendo uma aposta de mais longo prazo. Tem uma aposta de longo prazo dele? É uma aposta que é a que não está na mesa? É diferente a aposta dele de curto prazo, de longo prazo? E como que os mercados financeiros podem servir neste lugar, né, de bússola ou de sinal para quem está tomando decisão? O Trump, a gente está falando aqui bastante das tarifas, que é o que de fato afeta, né, o Brasil, mas olhando as medidas econômicas do Trump de uma forma geral, o que ele tem tentado fazer é impulsionar a economia americana na linha do que ele prometeu lá na campanha Make America Great Again. Então, quando ele faz essas tarifas, ele tem esse objetivo de impulsionar as companhias e aí colocar preço maior nas ações. Ele, inclusive, teve na campanha outras promessas que poderiam impulsionar o mercado, a Bolsa Americana, como, por exemplo, isenção de impostos corporativos, menor fiscalização ali sobre o mercado financeiro, menor regulamentação sobre o mercado financeiro e sobre o meio ambiente também. Isso abriria espaço para as empresas agirem de forma mais livre. Tudo isso poderia ajudar a economia americana e, enfim, colocar um preço maior nas ações. A questão aqui, e é por isso que a gente viu um pouco de piora nos ativos de risco, né, que é a Bolsa Americana, a questão é a forma como isso tem sido colocado em prática, sem um cronograma ali pré-estabelecido, sem que a gente entenda quais vão ser os próximos passos e sem que a gente saiba se essa de fato é a palavra final, porque a gente ouviu muitas idas e voltas, né? Então, essa tarifa sobre aço e alumínio, no começo ia ser implantada lá em fevereiro, depois foi adiada para abril, agora vai entrar em vigor em março. Isso faz com que seja difícil para as empresas se organizarem. Eu faço as compras agora, eu posso esperar um pouco, o meu orçamento do ano precisa contar com produtos mais caros, mais baratos. Então, a questão maior é a forma como isso tem sido colocado em prática. Afinal de contas, o fato da gente ter tarifa não é uma surpresa para o mercado, porque é algo que ele já prometeu na campanha. Então, assim, de fato, existe sim uma visão de longo prazo dele, que é de ajudar a economia americana, mas o mercado é sim um termômetro das incertezas. Então, o que, né, a gente deve ler nessa volatilidade é justamente isso, né, que o mercado não sabe que número colocar ali na conta. E vale lembrar que isso impacta não só a Bolsa Americana, mas a Bolsa Brasileira também. Toda vez que a gente tem uma queda, né, muito forte nas ações americanas, isso acaba tendo impacto também nos ativos de risco brasileiros, acaba tendo impacto nas curvas de juros americanas, nas curvas de juros brasileiras, enfim, isso acaba reverberando de uma forma geral nos mercados. Maravilha, Marcela Kawati, economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos, muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigada pela participação no Agora. Muito obrigada, um bom dia para vocês.